Vamos aproveitar e começar com a Champions. Champions que já teve os dois primeiros jogos, né, das quartas de final finalizados, né? Então, vamos falar primeiro pelo jogo com mais gols. É, pelo jogo com mais gols. Então a gente teve Borussia 4, Atlético de Madrid 2. No primeiro jogo tinha sido 2-1 para o Atlético de Atlético de Madrid. Madrid. Né? O Atlético de Madrid, no primeiro jogo, pelo menos eu tinha acompanhado os melhores lances, perdeu muitas oportunidades. Né? A defesa, principalmente do Borussia, no primeiro tempo, totalmente exposta. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas ainda era deficitária. Levou o jogo para a Alemanha e virou. Né? 4-2, gols de. Deixa eu trocar aqui a tela. Gols de Brandt, Mathiesen, Füllkrug e Sabitzer. E pelo Atlético de Madrid, o Hummels fez contra e o Correia. 4-2, agregado 5-4. Borussia passando sobre o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que já se classificou para o Mundial, né? Pelo ranking lá. E com a queda do Barcelona também, que a gente vai comentar na sequência, se classificou para o Mundial. Rafa, você tinha falado que estava acompanhando os dois jogos. Dá uma palavra do que você achou desse embate entre Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Então, começando do início, né? O Atlético de Madrid estava muito confortável com o 2-1 que fez em casa Uhum. e deixou o Borussia jogar. Foi o que realmente aconteceu. No primeiro tempo já tinha aberto 2-0, né, pelo Borussia. Foram dois gols iguais. Os dois atacando pelo lado esquerdo do lado direito do Atlético de Madrid, infiltrando na área e chutando cruzado. Os dois gols foram idênticos, tanto é que o primeiro, que foi do Brandt, a bola passou por baixo do Black e morreu lá dentro, espirrou para dentro do gol. É, E no o, segundo gol, o Rodrigo tinha comentado no grupo que eram dois erros do Black. Você achou que foram dois erros ou não? hum, o primeiro sim, o segundo não. Uhum. O segundo foi do Matisse ali. Foi a mesma jogada, veio na quina, entrou pela quina da área e chutou cruzado. Uhum. De certa forma, assim, é falha do goleiro, mas de certa forma também é mérito de quem chutou. Então, o Matisse fez boa jogada, entrou, fez o gol ali. E no segundo tempo, o próprio Atlético de Madrid chegou a empatar o jogo, depois do gol contra, e fez o segundo gol com o Correa, que estava dando a classificação de novo, né, pro Atlético de Madrid, mas, cara, a jogada do Borussia, do gol do Füllkrug, você nem espera que vai sair gol, porque foi um cruzamento despretensioso e ele só entrou na frente acho que foi do Savic, escorou de cabeça, bola passou por trás assim, do Oblak, bateu no poste e entrou, assim, foi um bonito gol. Uhum. E o do Sabitzer foi um gol que pegou na veia, chutou cruzado de fora da entrada da área ali e Só para fechar o cruzado. caixão. Foi muito merecido pelo Borussia, porque depois do quarto gol, se não me engano foi 79 minutos, os 10 minutos finais de jogo, o Atlético de Madrid estava fechado na zaga, tocando bola, e não conseguia sair do campo de defesa. Tanto da pressão também do Borussia, mas o Atlético parecia, não, beleza, não dá mais. Desistiu do jogo. E foi o que aconteceu e levaram a derrota para casa. E como você já mencionou, né, da derrota do Barcelona, os dois espanhóis de hoje foram eliminados. É isso mesmo. É, E daí já para passar para o próximo jogo, né? Que daí a gente já pode até fechar falando depois das nossas expectativas sobre a semifinal, que já está definida, né? A gente teve ali, após o Barcelona vencer na França, por 3-2, né? O Paris Saint-Germain venceu em Barcelona. Então, o Rafinha começou fazendo gol, né, aos 12, e daí a gente teve ali a expulsão
do Araújo, e daí veio toda a virada do PSG, né, com gols de Dembélé, Vitinha e dois do Mbappé. 4-1 PSG, 6-4 no agregado. Eu acho que isso acaba sendo bom para o PSG por conta de todo o histórico que tem, né? Porque já várias, várias vezes tomou a virada, principalmente de times espanhóis, nem sempre só do Barcelona. E agora consegue fazer isso na Espanha, né? Que eu acho que é o que menos a galera esperava. Então, Paris Saint-Germain e Borussia estão na semifinal. Mas, Rafa, fala um pouquinho do que tu achou do jogo aí do Barcelona contra o PSG. A gente tá de PSG, mas eu sei que você torce para o Barcelona, então eu queria também ouvir essa sua parte. Ah, assim, de certa forma, o Barcelona também se acomodou, na verdade, com o placar, né? Porque fez 1-0 ali com o Rafinha, sentou na vantagem e, assim, de certa forma, né? Muita bobagem do Barcelona deixar o contra-ataque daquele nível e a expulsão do Araújo acontecer. Mas assim, se ele não tira, né? Não, não puxa o jogador ali, não toma o vermelho, de qualquer jeito ia ser o gol, eu acho. Probabilidade de sair o gol era gigantesca. Então não culpo o Araújo, mas foi a partir dali que caiu o rendimento do Barcelona. Sentado, como eu falei, sentado na vantagem, deixou o PSG empatar e segundo tempo só deu PSG, 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 PSG. Até que eles Rafa, viram, oh, nossa. Oi? antes de você continuar, eu queria que você Sim. falasse, porque foi isso que você falou no grupo, né, e daí eu queria que você desse a tua opinião também, que na hora que o Araújo é expulso, né, primeiro você fala que você não vê ele como culpado, né, daquela situação. Daí eu queria duas questões tuas, né? Primeiro, se você acha que era realmente para cartão vermelho ou o juiz se passou, porque se a gente vê nos comentários ali do Instagram, tem bastante gente chamando o árbitro de ladrão. Ladrão. Aham. E daí, qual seria a tua substituição, né? Que foi um dos pontos que você colocou no grupo também. Então, eu achei bem justo mesmo a expulsão, porque é o último homem em situação clara de gol é expulsão, não certo. Não tem o que titubear aqui e pensar, ah, não, cartão amarelo? Não. Sem chance, é o último homem, situação clara de gol, é expulsão na certa. E como a gente já comentou então, no grupo, né? Sim, eu não teria tirado o Yamal, teria tirado o Lewandowski, porque eu entendo, você até mencionou, ah, mas é o pivô, é o homem gol, beleza. Mas não vai tirar o cara que mais produz no time do Barcelona, que é o Yamal. Então, assim, fez muita falta, principalmente ali no segundo tempo. Não tinha criatividade o time do Barcelona. Tanto é que, assim, ali no final, antes de tomar o quarto gol, tem duas chances que, beleza, chegou do pé do Lewandowski, o Lewandowski poderia ter feito gol, poderia. Mas assim, foram duas situações que ele tinha outras opções ao lado que ele podia ter rolado e fazer o gol. Se não fosse a fominha do próprio Lewandowski, o Barcelona podia ter, sei lá, levado para prorrogação o jogo. Então, assim, de certa forma, entendo, né, de ter tirado o Yamal por ser o garoto jovem ali, depois cansa, vai ter que substituir, beleza. Mas tirou o motorzinho do time, fez muita falta ali no final. Tanto é que, assim, o Rafinha, né, quase fez um gol olímpico, Ele teve uma oportunidade Lewandowski, também num contra-ataque, ele consegue passar pelo zagueiro, bate cruzado, mas vai pra linha de exato. fundo, né, então. Teve um outro lance também que quem foi? Ferran Torres, numa cobrança de falta ensaiada. Faltou um pouquinho de, não sei, de habilidade talvez ali para fechar, mas também assim, de certa forma foi merecido o Barcelona ser eliminado pela falta de habilidade de fazer o gol e muito mérito do PSG que toda oportunidade ali que buscou o jogo e na oportunidade que teve fez o gol, porque também aquele sobra-sobra ali no final pareceu muito FIFA. Sim, Acontece, sim. perde a bola, volta, perde de volta, Porque perde de volta. Então, era o desespero de um time,
contra um time que já tinha um resultado consolidado, né? Só que o Exatamente. problema do desespero é que os caras eles esqueceram de fazer algumas coisas, né? Porque Exato. tem na imagem o Koundé tenta tirar, a E bola bate na bate bunda em um cara e do Cubarci, eu tipo acho. tinha alguém deitado antes, sabe? É, e Tipo tinha do nada. um zagueiro na trave parado. Isso, que daí deu condição pro Mbappé, Pro né? Mbappé, exato. Pô, de certa forma, esquece o que tá fazendo ali, daí deixou acontecer. Assim, muito merecido a classificação do PSG e a eliminação, assim, por mais, né, classificação do PSG, mas a eliminação do Barcelona foi muito justa também pelo péssimo desempenho em campo. Porque também eu ouvi na transmissão que o Xavi, eu acho que é o técnico mais expulso da história É, do Barcelona. eu Então, ouvi assim, alguma coisa assim, mas eu não entendi na hora. Mas isso é preocupante também, né? Não para continuidade no Barcelona, porque ele vai sair, mas para mas é continuidade da preocupante porque o time, carreira dele. né, não, e o time assim fica sem o técnico. E aí? Pô, é o cara que dá as instruções, a gente vai ficar sem o cara que dá a instrução, sei lá, quantas partidas não foram resultados também da expulsão dele, pelo mau temperamento dele na lateral de campo ali, e o time desandou. Então, assim, dá pra colocar a culpa dele também, pelo péssimo temperamento. Então, acho que, como eu falei, substituiria o Lewandowski para colocar o Inigo Martinez, por mais que não tenha entrado bem em campo, e deixaria o Yamal para continuar sendo o motorzinho do time. O Rafinha fez os 3 gols do Barcelona quer dizer, fez 3 gols, mas teve um a mais, que não É, foi foi ele, extenso, mas né? fez três, que tava expulso, não é expulso, tava Suspenso. suspenso. Então, assim, pô, Rafinha carregou o time nas costas, né, nessa semifinal. Então, assim, não dava pra depender dele, sim. Então, assim, É, merecido. um ponto que eu coloco, né? Que assim, quando o Rafa colocou no grupo, por exemplo, que ele tiraria o Leva, eu discordo, né? Porque o Leva acaba sendo a confiança do time, né? O cara é um goleador, né? Não tem como você tirar esse ponto da decisão do Xavi. Você tem ali o Rafinha que estava fazendo gol, né? Você vai tirar o cara que fez 2 gols na partida de ida e um agora de volta. Não tem como. O cara tava, como a galera gosta Carregando. de dizer, iluminado, né? É, E daí eu entendo ali ele tirar o Yamal, mas até teria outra opção, né? Que foi que eu coloquei de tirar o Pedri. Porque o Pedri foi irrelevante, né? é. E o grande ponto ali do Yamal, né? Que você coloca ele na parte ofensiva. Mas era ele quem estava defendendo o lado do Dembélé. Ele que fazia a marcação ali para É dobrar em cima do verdade. Dembélé. Então era ele e daí a segunda opção era o Cancelo, né? E eles É verdade. iam se trocando. Então E assim, depois foi amassado no lado não, do Cancelo ali porque depois tirou o virou Yamal. avenida. É, Verdade. virou avenida, não tem como. E daí não dá nem pra falar que o Cancelo fez uma partida ruim, porque ele vinha bem com a expulsão do Araújo e a tirada do Yamal acabou. Ficou tudo É. sobrecarregado nele, ninguém caiu pra marcar ali e o Dembélé deitou e rolou, né? Não que ele fez uma partida sensacional, que eu acho que não fez, mas fez um gol, deu uma assistência, sofreu o pênalti. Então, assim, em três Assim, lances capitais ele estava presente. eu, de certa forma, eu não culpo muito o lance do pênalti também. Porque ele foi na bola, ele foi certo. Infelizmente, tinha o pé na frente. Na hora que ele foi chutar a É, bola, é que não tem foi um aqueles lance pontos, intencional, né? Então, tem aqueles pontos assim, tipo, para onde estava indo a bola? A bola não estava indo em direção ao gol. Ou ali o Dembélé pega e vai em direção à linha de fundo, ou à linha lateral. Então, talvez ele poderia não ter feito aquele movimento, mas a partir do momento que ele fez, aí sim não tem muito o que fazer, né? É, uma outra coisa que eu queria falar, Ter Stegen muito bem, né? Ter Stegen é um dos grandes sólido. goleiros, né? Não tem como. Eu tava até pensando que no primeiro tempo eu vi do carro, né? Peguei o celular, coloquei ali e fui acompanhando.
como chega nesse momento da Champions e como só tem goleiro bom, né? Porque a gente tem ali o Donnarumma que muita gente fala, ah, mas falhou no primeiro jogo. Ok, mas ele não é ruim, né? Ele tem momentos de falhas e momentos de falhas às vezes importantes demais. Mas, pô, acontece. Infelizmente acontece. Aí a gente tem o Ter Stegen, tem o Oblak, o goleiro do Borussia eu não vou lembrar, mas ele até o É o jogo do Kobel? Atlético é o Não é o Kobel, Kobel? isso. Tinha tomado pouquíssimos gols, e acabou tomando, né, gols muito mais por culpa da defesa do que por culpa dele no primeiro jogo. E daí a gente tem os outros, né? Tem o Ederson, que não tá jogando, mas ele seria o grande Ortega. goleiro do City, né? O outro é um pouquinho abaixo, mas tá, O tá Ortega, dando conta do se eu não recado. me engano, ele é ex-banco do Neuer também, assim. Tipo. Cara, é, aí a gente tem o Courtois, que era pra ser, mas daí tem o Lunin jogando muito bem. Então, pô, muitos bons goleiros. E daí quando a comparação que eu fiz na minha cabeça isso é a Champions, né? E daí a gente pega a Libertadores, puta, chegam uns goleiros que às vezes nem era pra chegar, sabe? E, pô, acho que a gente tem até uma notícia daqui a pouco que a gente vai comentar, né? Mas o futebol brasileiro ele precisa melhorar muito nesse ponto, né? Na contratação de goleiros. Que daí, assim, ano passado o Grêmio fez uma trajetória muito boa no brasileiro, mas o goleiro era muito ruim. Agora já trouxe o Marquezinho, que não é um excelente goleiro, né? Não chega nem aos pés do Ter Stegen, por exemplo, que era o que a gente estava falando, mas é um goleiro melhorzinho, né? Um goleiro de Europa League, né? Do É um goleiro Porto, de Copa, etc. É, né? Porque exato. já foi, ele não foi o titular, mas quando você é, De Copa, né? Tem. quando você vai para a Copa, pelo menos alguma coisa você fez, né? Você leva a medalha embora, né? Também, então, participando, né? Eu não sei se ele estava nessa última, eu acho que não. Não sei, Enfim. só se ele fosse o Arma... terceiro goleiro. Eu acho que era o Armani o segundo. É, é, mas pô, o Brasil precisa olhar um pouco mais, né, para isso, porque os outros argentinos querem que se foda. Então, para chegar nessa fase bem também, né? É, apesar de que, assim, ó, nesse lado de goleiros, pensando assim, nos últimos goleiros que o Brasil teve, o Brasil tem bons goleiros, na verdade. Só que, Sim. assim, às vezes um time muito grande do próprio Brasil compra esse goleiro e acaba engavetando ele. Santos. Exatamente. Aconteceu com o Santos. É, atualmente, né? Falando atualmente, a gente tem o Bento, tem jogando muito bem. Sim. Claro, não é o nível de Alisson ou de Ederson, né? Premier League, mas assim, é muito bom. Mas daí no ponto do Bento tem a questão da juventude, né? Ele é novo Exato, ainda. exato também. É, o próprio Santos também, né? Era jovem e só que daí, né, se machucou, foi pro caminho e engavetou. E ele se queimou, né? Mas a gente, o Brasil acho que tem uma safra boa de goleiros já há muito Uns bom bons tempo, anos, né? né? Desde o Tafarel a gente pode colocar diversas seleções que foram para a Copa com goleiros bons. A gente tem só de 2014, eu acho que era meio zoado. É 2010 ou Júlio César? 2014. Não, não o Júlio César, né? Os outros A dois. seguinte, né? Não, Ah, é não, verdade. o segundo e o terceiro goleiro. Que tem uma Era que o tem o Doni, não Doni. era? É o Doni e o Gomes, se eu não me engano. Então, Os dois talvez goleiros. seja 2010, então. Mas, pô, não tem condição, né? Felizmente o Brasil tem bons goleiros e infelizmente só um joga, né? Mas mesmo assim, eu acho que tem ainda times que têm goleiros que estão abaixo e daí ainda precisam rever essa posição. Mas a gente estava falando de Champions, Champions League. né? Então, só para deixar claro, amanhã tem a continuação dos jogos e daí a gente tem jogos pequenos, né? Jogo, né? Só Bayern e Arsenal, que deu 2-2 primeiro confronto.
e Manchester City e Real Madrid, que deu 3-3 o primeiro confronto. O negócio legal é que assim, todo mundo entra com prorrogação. Ninguém pode Exato. guardar resultado que era o que podia acontecer hoje. Né? Hoje entrou Barcelona com vantagem, Atlético de Madrid com vantagem. A gente teve as reviravoltas. Amanhã não. Amanhã é olho por olho, dente por dente. E vamos ver, né? Rafa, Incrível que os dois que estavam com vantagem foram eliminados. um em casa e Sentaram um na fora. vantagem. Exatamente. E uma coisa que eu quero que você fale, né? Primeiro, o que você espera da semifinal entre PSG e Borussia? E daí na sequência sobre os jogos de amanhã. PSG e Borussia. Se eu não me engano, eles tinham mencionado que na transmissão da TNT que teve algum ano aí que teve a mesma. Ah, não, é. Os dois times do grupo da morte vão se encontrar na semifinal, que é PSG e Borussia. E o Milan está fazendo uma boa campanha Na Europa. na. Isso, Liga Europa. Então, Uhum. assim, o que era o grupo da morte virou o grupo da vida, que tá na semifinal da Champions e tá indo bem na Europa League. Então, assim, são dois times que já se enfrentaram antes, literalmente, né? E eu não lembro como é que foi. Quem que ficou em primeiro, se foi o PSG ou se foi o Borussia. Acho que foi o PSG, né, que ficou em primeiro. Não sei, mas vai ser, assim, o que teve já dois jogos, vai ter mais dois jogos. Não, vai ser Eu pegado, acho com que quem certeza. passou em primeiro foi o Borussia porque estava decidido em casa, mas eu não tenho. Não, não, foi o PSG. Foi o PSG passou em primeiro e o Borussia em segundo. A ordem dos jogos foi sorteio agora. É verdade. Então, assim, pô, a vantagem do. Não tem ninguém, ninguém tem vantagem. Os dois times se conhecem muito bem e agora resta saber, assim. A minha torcida vai ser pro Borussia. Ah, não quero o Mbappé ganhando, não. Não. Na final mais uma vez, não. Porque assim, já teve a chance com tendo o Neymar do lado, já teve a chance com o Messi e Neymar, e agora tá lá sozinho. Se ele ganhar, vai ficar feio pros outros dois, então eu prefiro. Não. O Mbappé se ferre. E o Borussia tem feito uma boa campanha, passou perrengue contra o Atlético de Madrid, mostrou para o que veio. É um time mais organizado, eu acho. É mais time que o próprio PSG. E. Só que, assim, do mesmo jeito, a chance de um desses dois times ganhar a Champions eu acho pequena, porque do outro lado tem. Muita Vai gente ter, boa, né? né? Exatamente. É um lado que nunca venceu a Champions contra o lado onde tem todas as Champions ganhas, praticamente, né? É que o único. Apesar de que o Arsenal não tem, né? O Arsenal não tem Champions. Mas é que é um lado É, muito coroado contra um que era pouco coroado, né? Porque o Borussia, se não me engano, já ganhou a Champions, mas há muito tempo atrás. E daí tinha o Barcelona, né? Os outros exato. dois são virgens. É, um ponto Exatamente. que você falou ali, né? Que sim, eles se enfrentaram no, na fase de grupos, né? E daí teve em casa o Paris Saint-Germain venceu por 2-0 e o outro jogo foi empate, 1-1. E daí no histórico do confronto foram 6 jogos, né? 6 jogos, o Borussia venceu apenas um, 3 empates e 2 vitórias do PSG. Esses 6 encontros têm 4 pela Liga dos Campeões e 2 pela Liga Europa. Então é um confronto meio que sem histórico, né? Porque se enfrentaram muito pouco e também a história do PSG não favorece muito, mas é verdade. É, não, É, é pequeno. mas vai ser interessante. E o que você espera dos jogos de amanhã? Amanhã, pô, o jogo do Bayern com o Arsenal foi completamente atípico, porque eu não esperava 2-2 no primeiro jogo. Por mais que tenha tido aquele lance polêmico do tiro de meta, onde, na minha opinião, foi pênalti.
Não sei a, a sua Sim, opinião também sobre isso. sim, foi pênalti, mas teve o pênalti no Gabriel Jesus no final também. Então fica meio É, elas elas por por elas, né? elas, né? É. Mas é que os dois tinham que ser marcados. Exato. E provavelmente seria um 3-3 o jogo, muito provavelmente. É, mas assim, algo me diz que o Arsenal vai levar, porque agora o jogo em Londres, né? O jogo, então. Não, é em Munique. Não, em Munique? Achei que o É. primeiro jogo tinha sido. Porque pela foto ali que você tinha mostrado. Ah, tá. É verdade, a foto já é do confronto. É verdade, Não, é em aqui, ó. Munique. É do jogo de amanhã mesmo. É Uhum. Bayern e Arsenal, e daí Manchester City e Real. Então, aí fica mais complicado pro Arsenal, mas a minha torcida vai ser pro Arsenal, pequenininho, mas tá jogando direitinho. Por Você mais que nem é na. anti-Harry Kane? Na verdade, o Harry Kane é ante tudo, né? Eu acho É que dá pra. anti-título. Ele afasta tudo, né? Conseguiu quebrar a hegemonia do Coman, né? De Uhum. milhares de anos ganhando todos os campeonatos de Possíveis. casa. Não, pelo E menos um, né, no caso. Um por apesar de temporada. que eu tava olhando, todos os títulos que o Coman tinha eram títulos de campeonatos de casa, campeonato do país. Então, assim, primeiro ano que o Sim, Cade chega, é goleador do campeonato e consegue perder. Então, é. assim, incrível. Mas é que daí tem um E Bayern Leverkusen também extraordinário. exatamente, não tenho o que dizer. Mas, assim, eu acho que o da Arsenal é um time. Não digo que é mais time. O Bayern é muito mais time. Mas tem o Tuchel, que é muito fraquinho pro time do Bayern. E um Arteta um pouco mais organizado mentalmente com o time. Então, vai ser um bom jogo de xadrez dos dois times. E acho que da Arsenal e o jogo de Manchester City e Real Madrid. Por mais que, assim, você falou já antes, eu torço pro Barcelona. Mas eu prefiro que o City não ganhe o, o, o jogo, porque se ganhar do Real Madrid, vai estar muito embalado para ganhar mais uma Champions. E, pô, não. Eu sou torcedor do United, pô, eu vou ser contra o City. Você é Mas vermelho, né, pô? torcedor dos Reds, então, assim, prefiro. Real Madrid pode ter 70 títulos do Real Madrid contra dois do Barcelona na Champions, beleza. Mas não deixa o Manchester City ganhar, porque senão vai ser muita. Vou ficar muito de nariz empinado. Já do ano passado já ganharam, daí ganharam no ano seguinte de novo. Ganharam o primeiro, ganharam a segunda É, sequência. é que o Fica problema meio. do City é que ele é muito bem organizado, né? Exato. Eu acho que é uma coisa diferente do que a gente via do Barcelona e do Bayern de Munique do Guardiola, é que esse é muito encaixado, sabe? Ele sofre muito pouco, pode estar perdendo, mas tem uma qualidade, uma tranquilidade muito grande para ir para o ataque, né? Esse eu acho que é o grande ponto do Sabe City, né? Porque explorar todas as posições do City, né? é. E assim, pô, o Real Madrid é gigantesco, não tem como falar que não. Mas mesmo o Real Madrid muitas vezes sofre um pouco para ganhar, enquanto ganhar de equipes no Nacional, né? Enquanto o City eles não sofre, ele tem algumas derrotas, ele empata e tal, mas não é que ele sofreu. Ele só muitas vezes não fez gol e tal. E É, como a gente sempre fala, né? Real Madrid em fase ruim ainda é Real Madrid. pô, pode estar perdendo de 3-0. Você ainda dá aquele, né? Não, o A, próprio, o próprio jogo ali, né? Assim, pô, o City saiu ganhando, beleza. Mas sim. o Real foi lá, virou, fechou três. Claro, né? Tomou empate. Que é sempre esse primeiro jogo, né? Real Madrid e City. Sempre acontece uma loucura no primeiro É, jogo e no segundo. nessas 3 temporadas foi assim, né? Porque o primeiro lá.
a gente teve um empate em Manchester, com o Vinícius Júnior jogando muito. O segundo, a gente teve um empate. Um empate ou já a vitória? Eu não lembro. O segundo foi vitória, foi, se não me engano, o City abriu 3-0 e o Real virou. Foi 3-1, alguma coisa assim, e o Real virou. Não lembro. Mas enfim, são sempre partidas duras, né? A única que a Uhum. gente não teve uma partida com confronto grande foi na volta do ano passado, né? Que daí o City foi muito melhor. Muito superior, né? É. Então, são partidas que guardam bastante expectativa o de amanhã, né? É sempre uma Tanto. final antecipada, né? E um negócio óbvio, não, eu torço pro Real, né? Então eu quero que ele passe. Mas passando Arsenal e City seria uma partida muito interessante, porque o Arsenal vem conseguindo fechar é, as oportunidades do City, né? Se não me engano, não o Arsenal acho que fez 4 pontos nos jogos contra o Manchester Contra o City. City. É. Então, assim, o Arteta sabe, né? Era o É pupilo pupilo, né? do É. Guardiola, mas ele sabe como jogar contra o City. Então, mesmo que vai ser um empate chato, que uma galera fala, né, que o último jogo entre Arsenal e, Que e City. City foi um jogo chato. Mas é um embate de gigantes, que se a gente fosse observar, por exemplo, 2, 3 temporadas atrás, seria um passeio tremendo do, Hum. Nossa, o do City City. teria. Não, de Exato. amassar. Então, é um ponto que a gente precisa ficar de olho, porque a gente sempre lembra de um Arsenal derrotado ano passado, né? Ficou com o vice-campeonato, mas é o mesmo time, né? Tem a somatória de algumas novas peças, mas é o mesmo time, é um time qualificado e é um time que pode fazer um bom fim de temporada tanto na Premier quanto na Champions. Então E mesmo se perder, eu acho que o Arsenal tem diversos pontos positivos, mesmo sendo eliminado ou se perder a Premier, por exemplo. É. E é um time que passou muitos anos, né, em off aí, né, se reconstruindo, principalmente pós saída, né, de Arsene Wenger ali, o time se reconstruir, achar o técnico que fizesse sentido pro Arsenal, etc. E o Arteta, pô, ninguém esperava também um Arteta muito bom, né? Porque, assim, o jogador foi bom, mas teve períodos apagados. Aí chega como técnico, entende muito bem como funciona o time, já tinha identidade com o time e agora carrega do time. Então, o trabalho vem sendo feito. Vem mostrando na Premier e agora na Champions. Se passar, eu acho que realmente vai ser um bom jogo. E se o Real passar, for Real e Arsenal, vai ser outro jogo duríssimo pro próprio Real, porque É que eu acho que daí é o o Real Guardiola 2, né? tem uma superioridade daí. Eu acho que É, sobre o Arsenal, o Real tem uma superioridade bem maior do que se for City e Arsenal, sabe? Pela questão de estar jogando sempre, de você analisar mais vezes e tal. Então, eu acho que daí o Real tem uma superioridade maior. Eu tinha pesquisado aqui só para deixar a informação. O Borussia foi campeão da Champions em 96, 97, né? A temporada 96, 97. já fez quase Então, 30 anos. é, e provável que continue, né? Porque acho bem difícil ele vencer.